Protestos em massa estão se espalhando por partes da Síria, com manifestantes indo às ruas em várias cidades após a nova lei de pena de morte para terroristas aprovada por Israel. As multidões aqui são vistas entoando cantos em apoio ao Hamas e clamando por jihad contra Israel. Demonstração rara e muito visível de alinhamento com o grupo terrorista. Na verdade, o porta-voz do Hamas, Abu Abaida, já comentou sobre esses protestos, expressando confiança de que o apoio em toda a região vai crescer. Para aprofundar o tema, recebemos Aran Akil, especialista em grupos jihadistas na Síria. Aran, estamos vendo manifestantes na Síria abertamente entoando cantos em apoio ao Hamas. Qual a importância disso? E isso realmente reflete um sentimento público mais amplo ou a influência de elementos jihadistas organizados? Obrigado por me receber. Na verdade, isso reflete as duas coisas. Reflete um sentimento público mais amplo e a influência de grupos jihadistas organizados, não apenas elementos isolados. O que estamos vendo agora não é nada espontâneo. As redes próximas a Jolani e alinhadas com ele são altamente radicais e altamente organizadas. Eles partem das mesquitas e de outros círculos, como escolas, e são capazes de moldar a narrativa nas ruas muito rapidamente. Acompanhando esses protestos nos últimos 2 dias, protestos em 12 cidades principais, há algo importante que preciso mencionar ao acompanhar esses protestos. Eles não se limitam à oposição política a Israel. Inclui chamados explícitos à jihad, e, em alguns casos, a retórica direcionada aos judeus, a qualquer pessoa que fale hebraico e a outras minorias, também aparece de forma mais ampla. Então existe uma dinâmica dupla. Por um lado, eles defendem uma narrativa mais pragmática e mais moderada, uma imagem projetada para os países ocidentais. Mas, por outro lado, dentro da Síria, existe um discurso muito mais radical internamente. Então essa diferença deve ser levada muito a sério aqui, porque nos mostra que os jihadistas estão gerenciando 2 narrativas diferentes, e isso é perigoso ao mesmo tempo em que tentam controlá-las. Nós acompanhamos isso. Declarações muito radicais. Você fala sobre essas palavras de ordem que convocam a jihad contra Israel. Há indícios de que grupos armados na Síria podem se mobilizar em resposta? Neste momento, é improvável que esses grupos jihadistas se envolvam diretamente contra Israel militarmente, mas principalmente por causa do equilíbrio de poder, eles estão fracos agora. Eles entendem que o risco é o risco de um confronto aberto. No entanto, isso não significa que a ameaça seja pequena. Já vimos um aumento nos incentivos e na pressão sobre comunidades vulneráveis, especialmente contra os drusos, os curdos, os cristãos e os alauítas, no ano passado e até o início deste ano. Então, as minorias são frequentemente acusadas de estarem alinhadas com Israel. Esse tipo de retórica pode rapidamente virar violência contra minorias na Síria, pois os jihadistas não podem lutar contra Israel agora. Eles usam esse poder contra minorias, como já vimos antes. Também existe, preciso mencionar isso, um padrão bem estabelecido na região de facilitar a logística e o contrabando de armas da fronteira do Iraque para dentro da Síria, algo que já foi feito antes. E eu presumo, e há rumores, de que os grupos jihadistas próximos a Jolani apoiam redes próximas ao Hezbollah para contrabandear mísseis. Porque, se olharmos do ponto de vista jihadista, eles consideram contrabando de armas para o Hezbollah um comércio halal. Um desenvolvimento muito importante para continuar monitorando. Há algum sinal de que o Irã ou a sua rede de aliados possa tentar aproveitar este momento dentro da Síria? Como eu disse, a curto prazo é improvável que isso aconteça. Mas pode haver, à medida que vemos a mudança gradual na retórica, também pode haver uma mudança gradual nas ações no terreno. Não faz muito tempo, a mensagem dominante de Jolani era que a Síria está exausta e não pode se dar ao luxo de novos conflitos. O discurso agora caminha para um confronto condicional. Responderemos se atacados. No futuro, ele pode mudar novamente e começar a falar sobre declarar jihad, como seus seguidores e apoiadores esperam. Então, historicamente, esse tipo de mudança gradual já foi visto na região. Líderes, ditadores como Hafiz Assad e Saddam Hussein
sempre usaram a ideia de confrontar Israel e atacar Israel com mísseis, ou apoiar os grupos por procuração contra Israel. Isso é para, de alguma forma, conquistar o apoio do mundo árabe e islâmico. Então essa é uma das cartas que ele pode jogar, como negociar com o Irã para conseguir mais apoio. Bem, à medida que essa guerra em múltiplas frentes se desenrola, é possível que a Síria se torne mais um fronte ativo nesse conflito? Ou isso ainda seria um passo exagerado, dado o atual equilíbrio de poder? Qual a chance disso? Bem, o Irã passou anos construindo uma rede de influência pela região, na Síria, no Iraque, no Líbano. Não vai ser fácil para eles abrirem mão disso. Eles vão tentar fortalecer isso cada vez mais. Mas se o momento ou as condições são adequados agora para fazer isso na Síria, não está claro. Então, se a situação dentro da Síria se tornar mais instável, podemos ver figuras jihadistas como Jolani trabalhando nisso. Então, o que é importante entender é que essas alianças são muitas vezes pragmáticas, mais do que ideológicas, sabe? Então, se isso servir à própria agenda deles, eles não verão nenhum problema em fazer isso entre si, como grupos jihadistas ligados ao Irã e grupos jihadistas ligados a Jolani. Aram Akil, é um prazer tê-lo hoje na I24 News em inglês. Obrigada pelos insights. Obrigado. Bem, voltando aqui ao estúdio com Ariel Osran. Ariel, quando se trata do posicionamento público do presidente sírio em relação a essa guerra contínua com o Irã, qual tem sido a posição até agora? Ele abordou isso quando estava em Londres, na Chatham House. No palco, ele não conseguia abrir uma garrafa de água, mas ele conseguia explicar a posição da Síria, dizendo, abre aspas, que a Síria permanecerá fora de qualquer conflito, a menos que seja alvo de qualquer parte. Agora, a Síria está permanecendo fora do conflito, mas já foi atacada várias vezes por drones enviados do território iraquiano. Como vimos, o Irã e seus grupos por procuração estão tentando, de certa forma, arrastar outros países para esse conflito. Já vimos o Irã lançar pelo menos 4 mísseis balísticos contra a Turquia, e estamos vendo milícias pró-Irã no Iraque lançando drones contra o território sírio. Então, isso atingiu o limite estabelecido por Ashara, mas até agora ele decidiu manter a Síria fora desse conflito por enquanto. Na verdade, essa guerra é a última coisa que a Síria precisa neste momento. Bem, quando falávamos sobre o que estava acontecendo antes dessa guerra começar, estávamos falando sobre as perspectivas para as relações entre Síria e Israel de alguma forma. Como isso prejudicou essa capacidade, se é que prejudicou, ou ainda é cedo para dizer? Bem, Jolani Ashara realmente abordou isso. Ele não disse que as negociações foram descarriladas por essa guerra, mas, na verdade, que Israel ficou receoso. Ele disse, tentamos o diálogo, negociações indiretas e diretas. Tivemos bons avanços, mas os israelenses mudaram de ideia no último minuto. Isso pode ter a ver com o alto preço que os sírios estavam exigindo. Eles diziam que deveria haver uma retirada completa das forças israelenses das áreas que foram tomadas após 8 de dezembro de 2024. Foi quando eles derrubaram o regime de Assad. Mas no que diz respeito a Israel, eles estão mantendo uma zona de amortecimento na Síria, no Líbano e em Gaza, até que tenham provas irrefutáveis de que o governo Ashara não tem intenção de ameaçar sua fronteira. Mas essa não é a única ameaça. Israel está atualmente enfrentando várias ameaças na área ao longo de sua fronteira no sul da Síria. Não do regime, mas do Hamas, de outros grupos, Jamal Islamia, outras organizações salafistas que estão se aproveitando da falta de ordem que tem sido predominante há tantos anos naquela área. Eles consolidaram um ponto de apoio. A Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, atuava lá e pode continuar, a menos que as Forças de Defesa de Israel, IDF, tenham eliminado todas as suas atividades. Mas estamos vendo que, mesmo que a ameaça não seja Damasco e as forças do regime,
Existem várias ameaças com as quais Israel está lidando atualmente naquela área. E, portanto, de acordo com a nova doutrina de defesa de Israel, simplesmente não pode remover suas forças daquela zona de amortecimento, que são a última linha de defesa antes das comunidades israelenses nas colinas de Golã. Ariel Lojden, obrigada por estas atualizações e por todos os desdobramentos no Oriente Médio, como sempre. Obrigada por estar comigo no estúdio. Obrigada. Micael.